Olá, turma. Nessa aula nós vamos estar falando agora das linhas trigonométricas nos ângulos notáveis. A gente vai ver aqui como se deduziu esses valores, mas aqui a minha preocupação não é demonstrar como a gente chega nessas linhas trigonométricas, mas que vocês possam fixar e gravar, porque a gente vai utilizar na resolução de problemas. Então preciso saber quem é o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus, desses ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. E as linhas trigonométricas secundárias, cotangente, secante e consecante é apenas uma consequência. Então vamos demonstrar como a gente vai chegar nas linhas trigonométricas de 30 e de 60 e depois a gente vai fazer de 45. A de 30 e de 60 a gente deduz através de um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com os três lados iguais, e de 45 de um quadrado. Então vamos lá. Primeiro vamos considerar o triângulo equilátero. Como a gente já sabe, ele é um triângulo equilátero, os três lados são iguais, ou seja, congruentes, têm a mesma medida. Então, se aqui mede x, aqui também mede x, aqui também mede x. Por consequência, se os três lados são iguais, os três ângulos também têm que ser iguais. E como a gente sabe, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem que dar 180. Então, se tem que dar 180 e eles têm os três as medidas iguais, então a gente conclui que cada um mede 60 graus. Se eu for traçar a altura desse triângulo, que é o tamanho, que forma o pé de uma perpendicular aqui, eu posso trazer para cá para dentro. Ó. Eu vou projetar essa altura. Aqui está a altura. Eu posso traçar a altura e trazer lá para cá para dentro. Então, quando você traça a altura de um triângulo em relação à base, você, na altura de um triângulo, nesse caso no triângulo equilátero, a altura ela vai ser uma bissetriz, porque vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Ok? Então, esses ângulos aqui de 60 graus, ele vai ficar dividido em duas partes iguais. Né? Duas partes que a gente vai chamar de congruentes. Então, cada medida desse ângulo agora de vez ser 60, agora ele vai medir quanto? 30. Ele vai dividir na metade. Então, isso aqui vai ser chamado de bissetriz. Bissetriz divide um ângulo em dois ângulos iguais ou congruentes. Então, aqui a gente tem a bissetriz. Então, esses ângulos aqui, ó, cada um vai valer a metade. Então, 30 graus. Ele era 60. E também é mediana. Por quê? Porque vai dividir o ângulo, vai medir o lado em duas partes iguais. Se aqui media x, agora daqui para cá, cada um desses pedaços vai medir x sobre 2, vai ficar dividido pela metade. Com isso eu vou ter um triângulo retângulo. Esse aqui vai ser meu triângulo retângulo, que eu vou deduzir o seno, o cosseno e a tangente e as linhas trigonométricas secundárias a partir daqui. Então, ó, aqui mede 30, aqui mede 60, aqui mede x, aqui mede x sobre 2. Bom, do lado de cá eu tenho a altura, só que eu tenho que escrever essa altura em função de x. Todos aqui tem x, a altura também tem alguma coisa relacionada com x. Então, para eu poder escrever esse triângulo, essa altura em função de x, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados cateto. Quem é hipotenusa? Hipotenusa é o x, então vai ficar x ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado eleva a cada um dos membros, né, ou dos termos dessa fração ao expoente. Então vai ficar em cima x ao quadrado e embaixo 2 ao quadrado, 4. Está aqui somando, tem que lançar para cá, subtraindo. Então vou escrever isso aqui em forma de subtração. Posso escrever isso aqui subtraindo. Então posso escrever que h ao quadrado é igual a x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. Para não precisar tirar o MMC, o que a gente faz? A gente multiplica e faz a operação que ele está pedindo em cima. Então vai ficar
4x ao quadrado menos x, lembrando que esse x está ao quadrado, x ao quadrado sobre 4. Você tem que h ao quadrado é igual a 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar 3x ao quadrado sobre 4. Agora eu preciso tirar a raiz. H é igual a raiz quadrada de 3 vezes x ao quadrado sobre 4. Quando você tira a raiz, você tira a raiz de todo mundo. Então você tem que h é igual, o 3 não tem raiz, vai ficar dentro do radical. X ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado, ó, pode cortar o expoente, então vai vir para o lado de fora. O 3 ficou porque não tem raiz, e a raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, esse h, essa altura, em relação àquele triângulo, é x raiz de 3 sobre 2. De vez utilizar o h, agora eu já sei que ele é em função de x, ele é exatamente x raiz de 3 sobre 2. Agora eu posso começar a deduzir a gente trigonométrica. Eu vou primeiro fazer do ângulo de 30 graus. Então aqui a gente tem seno de 30 graus. A gente aprendeu que o seno é o cateto oposto, no caso x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é x. Bom, eu posso escrever que é x sobre 1. A gente aprendeu que divisão de fração por fração conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. De vez ser x sobre 1, vai ser 1 sobre x. X com x posso cortar, vai ficar 1 sobre 2. Com isso eu concluo que isso é um valor fixo. O seno de 30 graus é meio. Agora vamos ver o cosseno de 30 graus. Cosseno, cateto adjacente, no caso então, x raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é x, que a gente vai chamar de x sobre 1. Divisão de fração por fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corto, vai dar raiz de 3 sobre 2. Ou seja, é um valor fixo. O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. E por fim, a gente vai colocar a tangente de 30. Quem é a tangente? Tangente é o cateto oposto, x sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, x raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração por fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, será x raiz de 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre x raiz de 3. Posso cortar, x com x, corta, quem é que sobra? 1 em cima e raiz de 3 embaixo. Não pode ficar raiz de 3 embaixo, a gente vai racionalizar. Então, raiz de 3 e multiplica em cima pela raiz de 3. Quando você multiplica a fração pelo mesmo valor em cima e embaixo, não altera o valor. Então, uma vez raiz de 3 vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Por que é 3, professor? Porque quando você tem um produto de mesmo radical e mesmo índice, você pode escrever o produto dentro do radical. Então você teria 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Por isso que, para não perder tempo, quando a gente pergunta quanto que é raiz de 3 vezes a raiz de 3, é 3. A ideia era racionalizar, fazer com que essa raiz desaparecesse. Então agora a gente sabe que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. No caso, não precisava fazer o de 60 graus. Por quê? Porque, como 30 graus é complemento de 60 graus, é igual a 90 graus menos 30, ou seja, como 60 e 30 são ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro, as linhas trigonométricas ficam trocadas. Então, o seno de 30 equivale ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 equivale ao seno de 60. E a tangente de 30 equivale ao inverso da tangente de 60. Mas vamos ver isso.
né? Eu posso, sem problema, eu tenho um triângulo ali, eu posso ver sem problema, mas depois a gente vai comparar e vai ver que não precisava fazer as linhas trigonométricas. Uma vez que eu tenho de 30, automaticamente eu tenho de 60. Mas vamos fazer de 60. Vamos fazer primeiro o seno de 60. Seno de 60. O que é o seno? Cateto oposto. Cateto oposto a 60 é quem? X raiz de 3 sobre 2. Sobre a hipotenusa, que é x. Aqui a gente vai ter divisão de fração por fração. Conserva a primeira. E lembra que aqui a gente pode botar 1, multiplica pelo inverso a segunda. Aqui era x sobre 1, vai ficar 1 sobre x. Posso cortar, posso cortar. Deu exatamente quem? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Pode ver. Raiz de 3 sobre 2. O cosseno. Cosseno de 60. Definição de cosseno. Cosseno é o cateto adjacente, x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que a hipotenusa é x, que a gente chama de x sobre 1. Divisão de fração por fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Posso cortar, posso cortar. Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Ou seja, pode averiguar. O cosseno de 60 é o seno de 30, como a gente tinha visto. E a tangente vai ser o inverso. Tangente de 60 graus. O que é tangente? Tangente é o cateto oposto, x raiz de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente aqui? X sobre 2. Divisão de fração por fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2 sobre x. Posso cortar, posso cortar, posso cortar, posso cortar. Quem é que sobra? Raiz de 3. Aí você vai perguntar, professor, raiz de 3 é o inverso da raiz de 3 sobre 3? Sim. Vamos fazer o inverso disso aqui para ver? O que seria o inverso disso? Seria 3 sobre raiz de 3. A gente viu que não pode ficar raiz embaixo, teria que multiplicar em cima e embaixo. Ficaria 3 raiz de 3 sobre 3, que posso cortar, é igual a raiz de 3. Como a gente viu, a tangente de 60 é o inverso da tangente de 30. Então eu já posso colocar na tabela. O que eu tenho que gravar? Seno de 30 meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 meio e tangente de 60, raiz de 3 sobre 3. Bom, vamos agora para o de 45 graus, que a gente vai tirar no quadrado. Então, para tirar isso aqui no quadrado, a gente vai traçar uma diagonal. Lembrando, por que eu coloquei o quadrado? Porque todos os lados são iguais. Então, isso aqui mede x, aqui mede x, aqui mede x e aqui mede x. Então, a gente vai traçar uma diagonal. Quando a gente traça a diagonal, o ângulo é de 90 graus. Então, vai ficar dividido novamente. Essa diagonal ela vai ser bissetriz desse ângulo. Por quê? Porque ela vai dividir o ângulo em duas partes iguais ou congruentes. Então esse ângulo que era de 90 passa a ser de quanto? 45, 45. Ou seja, eu tenho esse triângulo aqui para que eu possa fazer essa dedução. Vou ter aqui um triângulo retângulo, que eu sei que as medidas aqui é 45 e aqui é 45. E aqui mede x e aqui mede x. É claro, se os lados são iguais, os ângulos têm que ser iguais. E se os ângulos são iguais, os lados têm que ser iguais. Então agora vamos aplicar para um ângulo só.
né? O de cima e de baixo, o que eu fizer para um vale para o outro. Então, se eu perguntar quem é um seno de 45, antes eu preciso achar quem é a hipotenusa, porque a hipotenusa seria o valor dessa diagonal. Eu tenho que achar essa diagonal em função de x. Para achar essa diagonal em função de x, a gente tem o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, diagonal ao quadrado é igual x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Diagonal é igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Quem está ao quadrado pode sair do radical. Então, a diagonal é x e a raiz de 2 não está ao quadrado. O 2 não está ao quadrado, então vai ficar dentro da raiz. Então, essa diagonal é exatamente quem? X raiz de 2. Agora eu posso fazer o processo de calcular quem é seno, cosseno e a tangente de qualquer um desses ângulos. Então vamos lá. Vamos começar com seno. Seno de 45. Independente da parte que eu esteja observando, se eu estou aqui do de cima ou do de baixo, vai dar no mesmo. O que é o seno? Seno é cateto oposto, x, sobre a hipotenusa. Quem é hipotenusa? X raiz de 2. Se eu cortar aqui, vai dar 1 sobre raiz de 2. Não pode ficar raiz embaixo, a gente vai racionalizar. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. O que a gente obteve? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos pegar agora o cosseno. E a gente vai ver que se os lados são iguais, os ângulos são iguais, o seno e o cosseno também acaba sendo igual. Por consequência, cosseno, cateto adjacente que continua sendo x, porque os lados são iguais, sobre a hipotenusa, que é quem? X raiz de 2. X dividido para x dá 1. Então dá 1 sobre a raiz de 2. A gente racionaliza agora. Raiz de 2 sobre a raiz de 2. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. E a tangente? Tangente de 45 é igual a cateto oposto x sobre cateto adjacente x. Qualquer coisa dividida para si mesmo é quanto? 1. Então agora a gente já sabe que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e a tangente de 45 é igual a 1. Bom, agora a gente precisa colocar isso numa tabela. Bom, feita a tabela, a gente vai pegar o ângulo 30, a gente vai ter um ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para decorar, eu aconselho você colocar assim, seno de 30, a gente sabe que é meio, é 1 sobre 2. Então, seno de 30 já é o cosseno de 60, como a gente viu. Então, já coloco aqui que é meio também. Cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é o seno de 30. Então, aqui raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Aqui é o inverso, é só raiz de 3. Bom, de 45 a gente já viu que é raiz de 2 sobre 2, repete, raiz de 2 sobre 2 e 1. Agora sim, feita a tabela, você tem que gravar que o seno de 30 é 1 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tangente de 45 é 1. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, meio, e a tangente de 60, raiz de 3 sobre 3. Então agora, para a gente resolver esses cálculos, que a gente vai ver também muito usado em distâncias inacessíveis, a gente vai precisar saber agora duas coisas. A definição da linha trigonométrica a ser aplicada, com os elementos que vai ser me dado, e o valor dessa linha trigonométrica, porque eu sempre vou utilizar esses ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Então, por exemplo, vamos supor que aqui você tem o ângulo foi dado que é 30 graus, e aqui é conhecido dele
esse lado e eu quero descobrir esse aqui. Por que você precisa saber duas coisas? Que primeiro você precisa saber qual linha trigonométrica você vai utilizar. Você tem um ângulo e desse ângulo o que você conhece é o lado que está oposto a ele. E o lado oposto é o cateto oposto. E você está procurando o lado que está em oposição ao ângulo de 90 graus. Que é quem? Hipotenusa. Então você tem cateto oposto e está procurando hipotenusa. Aí você precisa falar o seguinte: qual é a linha trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? Por isso que tem que ter decorado. É o seno. Então, seno de 30 graus é igual cateto oposto. Quanto que é o cateto oposto? 10 dividido pela hipotenusa, que é x. Sem a definição, conseguir resolver isso aqui agora é fácil. Agora vem a segunda parte. É decorado, saber quem é o seno de 30. O seno de 30 é meio. A gente acabou de fazer a tabela agora, então tem que decorar isso. Então vai ficar 10 sobre x. Agora eu tenho condições de descobrir o valor de x. Vou multiplicar cruzado. 1 vez x, x. 2 vezes 10, 20. Alguém vai perguntar por que não usou o teorema de Pitágoras? Porque para usar o teorema de Pitágoras, eu teria que ter dois lados conhecidos e um terceiro lado desconhecido. No meu caso, eu só tenho um lado conhecido, o outro lado desconhecido e o ângulo que envolve esse problema aí conhecido. Vamos ver um outro caso, uma outra situação semelhante a essa daqui e a gente vai ir deduzindo o que usa e o que não usa. Vou usar como referência, continuar usando como referência o meu ângulo de 30 graus. Vamos supor que eu mudo a configuração disso. De vez eu ter te dado para você achar a hipotenusa, eu tivesse colocado x aqui. Agora, qual é a linha trigonométrica a ser usada? Primeiro que eu tenho que ver. Eu tenho cateto oposto e agora eu estou procurando o cateto que é adjacente. Então, qual a linha trigonométrica que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente? Tangente. Então, agora eu teria que usar tangente de 30 graus, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, x. Tangente de 30, aí teria que também saber essa segunda parte, saber qual o valor disso. Raiz de 3 sobre 3 igual a 10 sobre x. Vou multiplicar cruzado. Raiz de 3 vezes x é igual a 3 vezes 10. Então, raiz de 3x é igual a 30. Está aqui multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a 30 dividido pela raiz de 3. Não pode ficar raiz embaixo, a gente vai ter que racionalizar. Racionalizando, vai ficar 30 raiz de 3 sobre 3. 30 e 3 pode ser dividido. Posso pegar 30 e dividir por 3. Isso aqui vai ficar 10 raiz de 3. Poderia ter uma outra configuração. Então agora vamos supor que a hipotenusa é conhecida e eu estou querendo descobrir o outro. Qual é a linha trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Aí tem que saber a definição. Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então teria que usar o cosseno de 30. E aí você teria aqui a definição de cosseno. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30. É só você lembrar que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. X sobre 10. Teria que multiplicar cruzado, vai ficar 2x igual a 3 raiz de 10. Vai dar 10 raiz de 3. Está aqui multiplicando, vem dividindo. Então vai ficar 10 raiz de 3 dividido por 2. X é igual a 10 dividido por 2, 5. 5 raiz de 3. Então é nisso que vai embasar os nossos exercícios. Saber qual a definição e saber qual linha trigonométrica que eu vou precisar aplicar.
Então, nos exercícios propostos, a gente vai fazer problema só para você identificar seno, cosseno e tangente. E nos próximos exercícios nós vamos pegar situações práticas, né, envolvendo o cálculo de distâncias inacessíveis, na qual vocês vão ter que utilizar isso e aí fazer um esboço, desenhar, para você saber a aplicação pertinente para a resolução dos exercícios. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula na resolução dos problemas que são propostos junto com essa aula.